Olá, primeiros anos! Vamos começar a nossa aula sobre arte africana, ok? Eu sou Onésia Lima, a sua professora de arte. Para a gente começar falando sobre arte africana, é interessante que a gente tem que entender que ela é um conjunto, tá? Essa arte africana, de manifestações artísticas produzidas pelos povos, né? Povos, não é só povo, isso é importante. Povos da África ao longo da sua história. Nós precisamos entender que a África é um continente, tá? Composto por vários povos diferentes, grupos diferentes, tá? Que a gente, né, aqui no Brasil, ou por conhecer pouco sobre esse universo africano, a gente acaba generalizando, né? Colocando como se fosse uma coisa só. Mas é importante a gente frisar, né? A gente falar que quando a gente fala de África, a gente fala de um continente que é formado por diferentes povos, tá? E cada povo vai ter a sua própria manifestação, ok? Mas aqui, como a gente segue a linha, né? A gente acaba generalizando, colocando esses povos numa numa reação só, num pensamento só. Mas é interessante que a gente entenda que não só um povo, dois povos, são vários, tá? E o continente africano, ele vai acolher, tá, uma grande variedade, como eu falei, né, quase agora, de culturas, e elas vão ser caracterizadas, cada uma delas, por um idioma próprio, por tradições próprias, por formas próprias artísticas, ok? Então, cada povo dentro da África vai ter características linguísticas, culturais próprias. Mas aqui a gente vai estar, de certa forma, generalizando para facilitar nosso entendimento. Ok, crianças? Vamos lá? Vamos seguindo? Beleza? Aqui é o exemplo de uma pintura, tá? Quando a gente fala de pré-história, né? A gente fala de pintura rupestre, que é a pintura feita na rocha, na pedra. Então, isso aqui é um exemplo de uma pintura rupestre. Aí alguém fica pensando, mas só pode ter pintura rupestre na pré-história. Né? Assim, o que se entende de pré-história? O que foi ensinado para vocês de pré-história? A pré-história europeia? E era pré-história europeia, a questão cronológica coincide com a brasileira? Coincide com a africana? Será que não existem povos ainda aqui no século XXI, ainda vivendo, né, com características pré-históricas? E aí? Então, é interessante a gente sair, né, da caixinha e começar a perceber que a gente estuda, né, uma linha muito eurocêntrica da história. Então, esse momento que a gente acaba viajando um pouco para a arte de outros continentes, como o continente africano, a gente está saindo dessa caixinha e começa a perceber características que a gente já estudou numa aula de história, como a pintura rupestre, está também na arte africana, como também na arte indígena. Beleza? Então, continuando, seguindo. Então, é interessante a gente ver, né, essa África, que ela não é um país, como algumas pessoas falam por aí. É sério, eu já vi isso em sala de aula e na rua e até em entrevista de televisão eu já vi pessoas quando conversam sobre a África dizendo que ela é um país. Ah, sim, que país? O pessoal diz África. Ok, então vocês são meus alunos, estão ligados, né? Já se ligaram que a África é um continente, é um dos maiores continentes do mundo, tá? Aqui a gente tá vendo ela, tá? A África. Esse é um mapa mais geográfico, tá? E porque eu quero destacar o deserto do Saara, para mostrar para vocês o seguinte. O deserto do Saara, ele vai atuar, né? E continua, de certa forma, atuando como uma barreira natural entre o norte da África e o resto do continente. Então, o deserto do Saara, ele vai ser como se fosse essa barreira, como está dizendo no texto, natural,
entre o norte e o sul, ok? Se você perceber, esse mapa está mostrando um pouco de da parte mais de vegetação, né? Então você vê como é assim, a questão de vegetação aqui, como aqui é mais rico em vegetação. Porque a África também vai ter diferentes climas. Você sabia que neva na África? Pois é, neva na África, uma curiosidade. Pois é. Depois pergunta sobre o professor de geografia. Olha, eu querendo passar a bola pro colega. Mas tem determinadas áreas na África que neva. Então, para a gente quebrar, né, esse nosso preconceito sobre esse continente tão grande e tão diverso. Então, o deserto Saara funciona como isso, e os registros históricos e artísticos demonstram, tá, indícios que confirmam uma série de influências entre essas duas zonas. Como assim? Lembram de uma civilização da antiguidade que fica na África? A gente estudou esse ano, tem vídeo no canal. E aí, lembram? O Egito. Isso aí. O Egito, tá? Quem estudou arte egípcia antiga, lembram disso? Quem não lembra, é só ir lá. É o nosso primeiro vídeo do canal, ele ainda tá bem iniciando, mas tá lá. Eu converso com vocês sobre as manifestações artísticas do Egito no período antigo, da parte civilizatória egípcia, e pesquisas, tá? Pesquisas arqueológicas vão demonstrar uma forte influência cultural e artística do Egito Antigo com as civilizações que ficam ao sul do Saara. Então, olha só, várias características dessa arte do Egito Antigo vão ainda, né, de forma arqueológica, vão permanecer na parte mais sul da África. Fantástico, né? Adoro essa relação da história com com a arte. Então, a arte africana, ela é um reflexo fiel, tá, de ricas histórias, mitos, crenças e a filosofia dos habitantes desse continente que é enorme. E tem uma riqueza, tá? Eu tô dando ali explicando para vocês. A riqueza dessa arte tem fornecido, de certa maneira, matéria-prima, inspiração para vários movimentos artísticos da nossa contemporaneidade, movimentos que aconteceram agora no século XX, tanto na América como na Europa. Artistas do século XX vão olhar para essa arte africana, para esse abstracionismo, para essa geometrização e para essa questão mais relacionada com o natural e vão se inspirar. Aí eu trago duas imagens para vocês, um desenho e uma máscara. A gente vai falar de máscara africana ainda, tá? Mas aqui tem uma máscara africana que você vê que ela é toda geometrizada, ok? Toda geometrizada. E ao lado a gente tem uma pintura de um artista famosérrimo, tá? Famosérrimo da arte moderna. Picasso. Pablo Picasso. Todo mundo já ouviu falar de Pablo Picasso, né? Pois é, Pablo Picasso e o seu amigo George Braque, eles vão ser influenciados por essa arte geometrizada dos africanos e vão juntos criar um dos movimentos mais famosos do século XX, que é o cubismo. Interessante, né? A gente vai falar de cubismo no terceiro ano, tá? Porque a gente segue uma linha de história da arte, um pouquinho assim. Mas já se liguem aí, porque o cubismo ele vai ser influenciado, tá? Por essa geometrização africana. Porque lembrando, no final do século XIX, início do XX, estava acontecendo um movimento, né, que a gente chama de neocolonialismo. Muitos países europeus estavam indo para a África, para a Ásia e para aqui para a América em busca de mercados para os seus produtos industriais.
Então, e também para lugares de conseguir a base, que é a matéria-prima. Isso é bem, eu estou sendo muito sucinta, tá? Nessa parte é muito mais profunda, mas é basicamente isso. Essa questão de que os europeus acabam visitando outros continentes em busca de mercado e de matéria-prima. Então, a gente chama. A gente acaba falando isso mesmo. Tipo assim, é um dos movimentos mais conhecidos, que é o cubismo, de Pablo Picasso e de George Braque. Então, toda essa abstração, né, que a gente está visualizando aqui nessa pintura do Picasso, vai ser, né, marca dessa influência que a arte africana chegou para esse movimento que é o cubismo. Aqui a gente também vê mais um detalhe, tá? Essa geometrização aqui, que é bem similar a essa geometrização dessa outra máscara. Tranquilo, crianças? Seguindo, vamos lá. Então, os povos africanos faziam seus objetos de arte utilizando diversos elementos da natureza, ok? Então, eles vão utilizar esculturas usando marfim. As máscaras vão ser entalhadas em madeira. E uma característica africana diferente da indígena. Olha aí, se cair em prova, vocês já fiquem ligados. Que é o seguinte. Os indígenas brasileiros, tá? Os Tupi-Guarani. Eu odeio juntar isso, mas é como os nossos registros históricos ficaram, né? Generalizado e a gente acaba fazendo isso. Aí isso dói em mim. Mas é interessante porque a gente tem que generalizar porque a gente está no ensino médio. Então, se vocês forem para a faculdade e forem estudar de forma mais, né, centralizada, a diversidade, assim, a mais aprofundada, essa é a palavra que eu queria dizer, vocês vão perceber que o babado é um pouco mais embaixo, bem mais embaixo. Mas, generalizando aqui, né, os indígenas brasileiros, eles não conheciam a arte da fundição, ok? Se você for estudar os indígenas da América Latina e principalmente a América Espanhola, incas, maias e astecas, eles dominam a fundição. Aqui não, no Brasil não tinha. Então é aquela coisa. O Brasil teve a época do ouro, né? Mas esse ouro não está totalmente relacionado ao indígena, porque o indígena ele não usava o ouro na questão de fundição, diferente do africano. O africano ele já conhecia a fundição. Então, quando eu coloco aqui ornamentos em ouro e bronze, é porque eles conseguem criar ornamento. Ornamento é enfeite, colar, brinco, ornamentos usando metais. Então, os africanos conhecem a arte da fundição, ok? E os temas retratados nessas obras de arte, tá? Independente se era utilizando pedra, marfim, madeira, metal, era falar do cotidiano, também da religiosidade. Então, para nós, a religiosidade chegou muito forte, tá? Como uma questão de resistência. E os aspectos naturais da região. Como assim? Lembra que eu falei dos indígenas? Que eles também têm essa relação com a natureza? Se eles são de uma região que tem contato com o oceano, elementos que o oceano oferece vão estar presentes na obra de arte. E é o que acontece também com a africana. Se o povo africano for um povo africano próximo do oceano, elementos desse oceano vão estar lá presentes, né, nessas obras de arte. Então, dessa forma, eles vão esculpir, vão pintar seus mitos, animais, claro, da floresta, né? Cenas de tradições, personagens do cotidiano, como a gente vê aqui nessa escultura, tá? A gente vê uma senhora, uma moça carregando um tonel na cabeça e ao lado mais duas esculturas que são separadas, tá, pessoal? Cada escultura é uma escultura individual.
aqui.